tua palavra, o mistério da igreja, a igreja antes da igreja, e através de todos os milagres que nós vimos aqui, seja o da cura, que já vimos, o da provisão e da bênção material, como também o da salvação, todos eles vieram através da palavra do Senhor. Como está no livro de Salmos, enviou a sua palavra e os sarou. Eu te peço, meu Pai, envia a tua palavra à tua igreja, essa igreja aqui de Pará de Lucas, nessa manhã de hoje, falando com muita clareza ao nosso coração. E pela tua palavra, que haja cura, que haja arrependimento, conserto com Deus, salvação, milagres que só o Senhor pode fazer. Estamos aqui para ouvir a tua voz. A tua igreja quer ouvir a voz do Senhor. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Graça e paz a todos. Prazer em revê-los na casa de Deus. Podem sentar. Graças a Deus. Nós hoje vamos ouvir uma palavra rica, mas rica demais. A palavra de hoje em revelações, em conteúdo importante, em coisa boa de Deus para nós. Tem escolinha agora de manhã, não tem? Tem escolinha? Cadê a tia da escolinha ali, né? As crianças estão liberadas para a escolinha. Tá gravando? Tá ao vivo aí? Pessoal de casa, prepara o teu coração, porque tem muito conteúdo rico hoje para somar na sua vida, abençoar a sua vida. Hoje a gente vai dar a sexta mensagem, ou a parte 2 da quinta mensagem. Porque nós estamos num estudo chamado O Mistério da Igreja, e o subtítulo, A Igreja Antes da Igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia é em Mateus 16:18, aquele famoso texto que Jesus fala sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem a palavra igreja no Antigo Testamento, nem na tradução em português, nem nos textos originais em hebraico, porém, o conceito da igreja, o propósito da igreja, a verdade da igreja, ela sempre existiu, e só é revelado no Novo Testamento. Por isso, o título desse estudo é O Mistério da Igreja. Era um mistério real, mas escondido no Antigo Testamento, agora revelado na Nova Aliança. E nós temos pegado e estudado aqui histórias de personagens da Bíblia, aonde aquela história e aquele personagem Deus colocou na sua palavra, justamente porque aquela história, aquele personagem, ele simboliza o que mais tarde seria a igreja. Amém? Já estudamos aqui 5 pregações sobre esse assunto. A primeira foi só Lucas 4, explicando o que seria a igreja. A segunda, vimos o primeiro personagem, que foi a viúva de Sarepta. A terceira mensagem, vimos sobre um padrão no agir de Deus. A quarta mensagem, vimos o quarto personagem, que foi Naamã. Também uma história muito rica, a história de Naamã, foi domingo passado, na Santa Ceia. E a quinta mensagem foi quarta-feira agora, que foi Raabe, um outro personagem. Hoje, que é a sexta mensagem, então hoje pode ser a sexta mensagem ou a quinta mensagem, parte 2, porque hoje eu também vou falar de Raabe, mas algumas coisas que eu dei na quarta-feira eu não vou dar hoje. E algumas coisas que eu não dei quarta-feira eu vou trazer hoje. Coloca a nossa arte aí do tema de hoje, então, na televisão. Nosso personagem de hoje é essa mulher abençoada,
Olha lá o título, o mistério da igreja, a igreja antes da igreja. A do Naamã estava escrito Naamã, que é a igreja curada pela fé e não por mérito. Raabe é a igreja salva pela fé. Amém, pessoal? E todos os princípios que já vimos aqui no milagre, da história de Naamã, da história da viúva de Sarepta, da história de Pedro, que já estudamos aqui também, todos os mesmos princípios também vão se repetir na história de Raabe hoje. Amém? Vamos para a Bíblia, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. A história de Raabe, né, ela está principalmente em Josué capítulo 2, tem um pouquinho em Josué capítulo 6. Raabe nem aparece no capítulo que a gente vai ler, capítulo 7. Mas por quê? Eu vou trazer hoje para você uma comparação bastante interessante que chama a atenção, prova que Deus não faz acepção de pessoas e que nós temos a nossa parte de ser responsável pela vida que nós temos vivido diante do Senhor. Por quê? Eu vou fazer a comparação, hoje eu vou falar com você de Jericó, que eu não falei na quarta-feira, vou falar um pouquinho logo agora no início. Vou falar de Acã, que eu falei na quarta-feira, um pouquinho dele, e vou falar também de Raabe. Na mesma história, Jericó, Acã, Raabe, tá tudo junto. Jericó, Raabe e Acã. Só que Acã, ele era um homem que pertencia ao povo de Deus, Israel, da tribo de Judá, mesma tribo da onde viria Jesus Cristo, herdeiro da promessa de Canaã, terra que emana leite e mel, descendente do pai da fé, amigo de Deus, chamado Abraão, e esse cara trouxe a morte e a destruição dele e de toda a sua família. Olha todo o privilégio que ele tinha e como ele termina. Agora, olha o contraste gigantesco que a gente vai ver hoje também. Raabe, prostituta, serva de demônios, servia a outros deuses, morava numa cidade totalmente amaldiçoada, chamada Jericó, já condenada à morte. Jericó, todo ser vivo foi condenado à morte, tanto seres humanos quanto animais. Seja homem, mulher, idoso, criança, bebê, cachorro, boi, vaca, gato, todo ser vivo foi condenado. A própria Raabe estava sentenciada à morte também. Só que Raabe, o que ela fez, trouxe salvação para ela e para toda a sua família. Diga a glória a Deus. Então, você consegue perceber o tamanho desse contraste entre o Acã e a Raabe? Vou repetir, o Acã, né, do povo de Deus, Israel, tribo de Judá, a mesma tribo da onde vai vir mais tarde o próprio Senhor Jesus Cristo, promessa de Canaã, terra que emana leite e mel, descendente de sangue de Abraão, pai da fé, amigo de Deus, todo privilegiado, em todos os sentidos, pelo nascimento que ele teve, e o cara destruiu a si e a sua família inteira. Já Raabe, prostituta, serva de outros deuses, sentenciada à morte, ela e toda a sua família, mas ela vai salvar tanto a ela quanto toda a sua família. Então, você vê que não tem acepção de pessoas diante de Deus, e você vê que você também tem que tomar muito cuidado, você é responsável pela sua própria vida. Você é responsável pela sua família também, em certo peso. O pai é o que tem maior peso na família. A mãe é a segunda que mais pesa na família. Mas todos têm uma certa responsabilidade dentro da sua casa. E nós podemos ser um Acã, que coopera com o próprio mal,
que facilita o mal acontecer, ou você pode ser uma Raabe que vai salvar a todo mundo. Amém? Inclusive, fala para mim o nome de um morador de Jericó além de Raabe. Fala para mim um nome aí. Quem lembra? O nome de um morador de Jericó além de Raabe. Dessa época aqui. Ninguém lembra, não? Ninguém sabe? Quem aqui lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia? Acho que eu leio a Bíblia. Se você lê a Bíblia e não sabe, sabe por que você não sabe? Porque não está na Bíblia. De toda a cidade, Deus dá o nome de uma pessoa só, Raabe. Deus não cita para a eternidade o nome de mais ninguém, só o nome dela. Deus vai honrar somente ela. Diga a glória a Deus. Amém, pessoal? Amém. Que maravilha, né? Vamos para a história de hoje. Josué capítulo 7, versículo 1. A gente vai ler Josué capítulo 7, versículo 1 primeiro. Aí já no versículo 1, eu já vou explicar uma coisa aqui para você muito poderosa. E já no versículo 1 também, eu vou dar uma bronca. Pode dar bronca, sim ou não? É a mesma bronca que eu dei domingo passado. E na quarta-feira, não essa, a outra. Porque aqui eu vou te mostrar esse princípio aqui. Então, quando eu estava meditando e anotando, eu já logo associei, aí eu vou aproveitar para repetir algumas broncas. Amém? Ih, não ouvi ninguém falar amém. Amém ou não amém? Ou é só quer ouvir aquilo que... Não, aquilo que agrada eu quero. Aquilo que é bom, mas dá bronca eu não quero não. Mas é bom, tem que ouvir também. Amém? Ué. Josué capítulo 7, só o versículo 1, vai dizer assim, ó. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, quer dizer, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, ele tomou do anátema, ele pegou algo anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, deixa eu parar por aqui. Nesse versículo 1, eu falo agora de Jericó. Primeiro, né? Qual foi a instrução que Deus havia dado, está no capítulos anteriores, né? Para Israel sobre Jericó. A instrução mais fácil, mais conhecida, é aquela da vitória. De dar uma volta por dia em silêncio, né? Todo dia durante 7 dias, no 7º dia 7 voltas, troca a trombeta, dá o grito, o muro cai, tu invade, toma tudo. Essa parte aqui todo mundo já sabe, né? Só que Deus não deu só essa direção para Israel sobre Jericó, né? Eu deixei aqui anotado, a direção foi o seguinte, eu nem coloquei essa, né? A direção foi, aqui, tomaram do anátema, como está no versículo 1. A cidade de Jericó inteira, ela foi colocada como anátema. O que queria dizer isso? Anátema quer dizer duas coisas, Eren, né? Não sei como é que fala. Eren, H-E-R-E-M no hebraico. Anátema quer dizer ou amaldiçoado ou separado para Deus. Jericó, ela estava amaldiçoada e separada para Deus. Então, qual foi a ordem que Deus deu no capítulo anterior? Tudo que respira tem que ser morto. Próprio Deus. Isso já mostra o juízo de Deus. Tinha que ser morto. Então, por exemplo, homens, mulheres, idosos, crianças, boi, vaca, cachorro, tudo que respira, tem vida, tinha que ser morto. Essa é a primeira direção. Segundo, Deus falou especificamente, ouro e prata deveriam ser consagrados para Deus. Não era para eles. Eles conquistam a cidade, mas o ouro, a prata, não só ouro, a prata, né? Tem aqui anotado uma outra parte, que eu estava dando uma olhada, era o ouro, a prata e outras coisas preciosas que estavam lá, que o fogo não consome, iam ser totalmente separados para tesouro de Deus, tesouro do
Ah, tá aqui, ó. É o Josué 6,19. Toda prata, ouro e utensílios de bronze e ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o tesouro de Deus. Ouro, prata, bronze e ferro. Então, não era para pegar nada. Lá tinha ouro, lá tinha prata, tinha muita coisa, bens materiais de valor, mas ia ser 100% consagrado a Deus. Todo ser vivo morto, todo ouro, prata e esses tesouros seriam consagrados ao Senhor. Depois, a cidade inteira seria queimada a fogo. Depois que conquistou tudo, separou tudo de Deus, matou todo ser vivo, agora taca fogo 100% da cidade. A cidade era terrível. A cidade era terrível de Jericó. Seria tacado fogo. Depois, ninguém podia pegar nada para si. Raabe e sua família seriam poupadas e a cidade também nem depois poderia ser construída. Se alguém fosse construir, aí ele fala lá, né, a primeira pessoa que lançasse o alicerce na reconstrução da cidade, o filho mais velho ia morrer do nada. E aconteceu isso séculos depois. E aquele que construísse as portas, o filho mais novo ia morrer também. Porque aquela cidade era para ficar inabitável para sempre. Ela foi separada e consagrada para Deus. Se alguém tentasse tomar para si, ia acontecer essas duas maldições. Quando o primeiro que começasse a construir, o filho mais novo morria, o mais velho morria, e aconteceu isso. E depois, no final da construção, o filho mais novo também ia morrer. E isso aconteceu. Amém, pessoal? Está lá no livro de Reis, séculos depois tu vai ler Reis, aí vai estar lá essa história registrada de quem tentou reconstruir. Agora, olha que interessante. Qual foi a primeira cidade que Israel enfrenta, povo e cidade que Israel enfrenta e conquista em Canaã? Qual foi a primeira? Jericó. Essa é a primeira guerra. É a primeira cidade. Atravessa o Jordão, chegou Canaã. Primeira batalha, primeira cidade, primeira guerra, primeira conquista foi Jericó. Olha o que Deus falou. A terra inteira de Canaã eu estou dando para vocês. Só que a primeira que você vai conquistar, ela é de quem? Ela é minha. Aí eu te pergunto, isso te lembra o quê? Primícias. Aí você pode falar do dízimo e oferta também se quiser. Primícias. Eu vou dar a terra toda, mas a primeira ela é minha. Por isso, vai matar todo mundo também, vai tacar fogo em tudo e ninguém pode conquistar, porque ela é minha. Não quero ninguém reconstruindo, ela é minha. E todo ouro, prata, bronze e ferro que está lá também é meu. Se alguém pegar, ele fala no capítulo 6, vai estar me roubando, vai estar trazendo maldição para toda a nação. Isso nos lembra o princípio da primícia. Diga a glória a Deus. É forte ou não é? Aí olha só como é que tudo se conecta. A gente pregou a viúva de Sarepta, de Sidom. E no milagre da provisão, da multiplicação do azeite e da farinha, estava lá a primícia. Elias falou, só tem isso? Traz aqui para fora e dá para mim. Depois terás para ti. A gente viu que o milagre da multiplicação do azeite e da farinha, estava lá o princípio da primícia. Faz primeiro para mim, não é para o teu filho nem para você, é para mim. Elias representa o próprio Senhor Jesus, o enviado de Deus. Quando a gente viu na quarta-feira a pesca maravilhosa, que a Bíblia diz que eles colheram uma grande quantidade de peixe, não diz que pescaram peixe, diz que colheram peixe. Eu nunca ouvi alguém jogar e pescar e falar, colhi peixe hoje. Ela fala que pescou, mas a Bíblia diz que eles não pescaram, eles colheram uma grande quantidade de peixe. E lá está escrito que antes de colher a quantidade de peixe, teve algumas coisas. Uma delas foi Pedro afastar o barco e emprestar para Jesus poder pregar a palavra de Deus. Então ele planta e depois ele colhe. Está lá a primícia também. Amém?
Hoje, a gente está vendo de novo. Olha que isso aqui, o propósito é falar da igreja. Mas os princípios sempre se repetem para a igreja. Eu até comecei a pesquisar sobre isso, que eu já tenho orado há um tempo e estou começando a enxergar isso agora. Estou pedindo para Deus abrir mais o entendimento, que o pastor Michael prega muita primícia. Ele teve essa revelação de Deus e ele fala que a vida dele foi transformada quando ele não só entendeu mentalmente, mas teve a revelação no Espírito. Aí agora desde então eu tenho orado recentemente, uns meses para cá, e tenho começado a enxergar mais isso, que eu não tinha enxergado. Sempre entendi mentalmente, mas eu estou pedindo agora a revelação no meu espírito, sobre o princípio da primícia. Amém? Aí você vai ver bênçãos materiais, como Canaã, bênçãos financeiras, sempre resultado de primícia, honrar a Deus. Diga glória a Deus. Aí por que eu falei que eu vou dar uma bronca? Eu já dei essa bronca na quarta-feira, há 2 quarta-feiras atrás, e dei domingo passado. Qual foi a bronca? Hoje é o 3º domingo. Domingo passado eu dei a bronca. Primeiro domingo foi dia 1º de março de 2026. Domingo. Domingo de manhã é a primícia do dia. Domingo é a primícia da semana. Domingo 1º de março é a primícia do mês de março. Na minha cabeça eu falei, domingo dia 1º vai faltar membro nenhum. Não vai faltar membro. Vai estar lotada a igreja, porque o membro, ele vai dar logo a primícia do mês inteiro, que se encaixou tudo no único dia. 1º de março, 1º do mês, da semana, vai lotar. Aí o que aconteceu? Mais de 10 pessoas faltaram no domingo. Falei, meu Deus do céu, como é que pode? O povo não veio? Não, primeiro faltou de manhã, deu 41 de manhã, né? Aí eu falei, pouca gente agora de manhã, mas eu falei, mas de tarde vai vir, vai lotar de tarde. Aí de tarde deu mais 8, sei lá, alguma coisa assim, não lembro mais não. Falei, cadê o resto do povo? Cadê os outros 10, 15 que faltaram? Não vieram fazer a primícia do mês a Deus? Para ter todo um mês abençoado? Aí depois não entende. Deus honra aqueles que o honram primeiro. 1 Samuel 2, 30, 31. Honrarei aqueles que me honrarem. Eu quero ser honrado por Deus, mas meu dízimo não é primícia, é só se sobrar, quando sobra. Eu quero ser honrado por Deus, mas eu não honro a Deus quando começa o meu dia. Eu já vou logo pro WhatsApp, pro Instagram, pro trabalho, sei lá para onde, em vez de ir pra Bíblia, para oração. O mês começa, eu não honro a Deus no início do mês. A semana, como é todo domingo, é início da semana, eu vivo faltando domingo. Tu não honra a Deus em nada e quer que Deus te honre? Está quebrando um dos principais princípios da Bíblia para ser abençoado e depois não entende que Deus não te abençoa? Começou o teu dia, dá a primícia do dia para Deus, vai orar e vai fazer uma oração, ler um capítulo, um versículo, alguma coisa assim. Antes de pegar e ia mexer no WhatsApp, no Instagram, rede social, dá a primícia lá para Deus, depois você vai trabalhar, depois você vai olhar o WhatsApp, vai fazer o que tem que fazer de bom também. Amém, pessoal? Está começando uma outra semana, que é domingo. Eu vou dar para domingo de manhã, que já é a primícia do dia também. Né? Aí eu venho domingo para a igreja, abençoo, consagro a minha semana. Está começando um outro mês. Só que aí o dia 1º do mês que vem é na quarta. Até a igreja também vai ter, né? Aí do outro mês, sei lá, numa quinta, numa terça, não tem nem culto. Ah, mas eu vou estar em casa, vou fazer um jejum, uma consagração no primeiro dia, para apresentar todo o meu mês ao Senhor. Faz isso. Aprende a toda primícia, início de tudo, você santificar, consagrar, ou jejuar, orar a Deus, para que todo o resto também seja abençoado. Amém, povo de Deus? Então, aconteceu no primeiro domingo, eu dei a bronca na quarta, dei a bronca no domingo passado, aí como eu não ia falar mais disso não, já parei de falar, mas a palavra falou isso, aí eu falei, na quarta-feira deixa quieto. Mas no domingo eu falo, tem mais gente, eu falo sobre isso. Está aqui, ó. Deus falou, Jericó é minha. Depois que vocês consagrarem a minha Jericó, toda a Canaã eu dou para vocês. Amém, pessoal? Quem entendeu isso aqui? Primeiro ponto, Jericó. Já estou terminando de falar. Aí, pastor, é uma palavra pesada.
Deus mandou matar todo mundo, até os bichos animal. Esse Deus é amor e não sei o que lá. É porque cada um entende como quer, né? Cada um cria o seu Deus na sua cabeça. Mas o Deus da Bíblia é desse jeito. Ele é amor, ele é misericórdia, ele é justiça. E pode até abrir na televisão aí, se não estiverem dormindo, Gênesis capítulo 15, acho que é o versículo 16. Abre aí, Gênesis 15, 16. Deus falando para Abraão, vai passando aí, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso aqui, vamos arredondar assim, Deus falou para Abraão, e mais ou menos quase 500 anos depois vem Jericó. De Abraão até Jericó é 500 anos depois. É menos, é um pouco menos, né? 430 anos no Egito, aí mais 40 no deserto, mas é quase 500 anos. Então Deus está falando assim para Abraão, Abraão, vou te dar uma descendência grande, eles vão ficar 400 anos no Egito, e depois eu vou dar essa terra para eles. Só que quando der, ele está falando, vocês vão expulsar os moradores, vão destruir, vão matar, mas ele fala isso aqui, ó. A medida dos pecados, da maldade, já estava em prática, mas ainda não estava, a gente acabou de ler, cheia. Ou seja, fazendo um monte de coisa errada, eles já estavam fazendo. Só que Deus estava tendo o quê? Misericórdia. Estava dando uma chance, estava perdoando. Só que Deus esperou por mais de 400 anos e a maldade só aumentava. Chegou uma hora que Deus falou, não, agora chega. Eu já dei misericórdia para várias gerações aí. Vocês estão sacrificando filhos. O sacrifício a um dos deuses era humano. Vocês estão fazendo um monte de maldade. Eu estou dando chance, dando chance. Por 500 anos, Deus falou, ainda não está cheia. Eu ainda estou dando chance. Ainda estou tendo misericórdia. Agora não. Agora chegou a hora de chega de misericórdia. Tem que pagar pelo que fizeram. Mata todo mundo, taca fogo e acabou essa nação. Está aqui, ó, escrito. Amém, pessoal? Então, antes de Deus vir com juízo, primeiro ele veio com a misericórdia. Durante muito tempo ele deu chance. Amém, pessoal? É por isso que a gente vê certas coisas acontecendo no mundo, de errado, e a gente logo fala, por que Deus deixou isso acontecer durante tanto tempo e que ele não acabou logo com isso? É porque antes do juízo vem a misericórdia. A gente vê aí, né, casos na internet, aquele bilionário famoso da ilha de prostituição com criança, lembra? Né? Sabe da história? Né? E o próprio... É engraçado, né, a gente falar do Epstein. Tem que tomar cuidado para falar, né? Tá gravando, né? Tinha uma ilha de pedofilia, de sacrifício humano de crianças, né? Não pode falar essa palavra direto. Vai dar ruim já na mensagem. Já vai cortar já o negócio, né? E ficou durante anos. Primeiro registro foi em 2010, foi descoberto quase 10 anos depois. E ele não é o único. Só que eu estava vendo isso ontem, né? Tenho visto sobre isso, né? Só que ele é um escondido. Lá no I, espaço Rã, a P, espaço filia, é legalizada. Eles já fazem há mais de 50 anos. Desde que esses aitolás do capeta domaram o poder. Casa com criança de 9 anos. Aqui ele escolhe. E se ele quiser, larga a criança de 9 já com 11 e pega outra de 9 para casar. E na lei deles, pode molestar bebê. Eles podem. Se a mulher for condenada à morte, primeiro, se ela for virgem, tem que estuprar primeiro, depois mata, porque não pode matar uma virgem. Já fazem isso há mais de 40 anos lá. Mulher lá sofre muito. Nasceu mulher lá, lascou. Lascou. É implantado nisso neles lá. Sofre muito. E tem uns ignorantes que ainda são a favor, né? Tem uma mulher ignorante a favor, né? É muito burra. Sabe de nada. Aí tu vê isso e fala, meu Deus, é que o senhor não fez logo um juízo ali? É que não fez logo fogo cair do céu, matou logo, acabou com todo mundo aí. Mas primeiro vem a misericórdia.
Primeiro vem a misericórdia, igual Jericó. Mas uma hora o juízo chega. Uma hora o juízo chega. Se o juízo chegasse de imediato, nem eu nem você estaria aqui. Mas como demora para vir, a gente mudou no tempo da misericórdia. Uns mudam no tempo da misericórdia, outros não. Os que não mudam é Jericó. Isso aqui é uma simbologia, né, do inferno mais tarde. Da perdição eterna. Amém, pessoal? Quem entendeu isso aqui? Então, finalizamos Jericó. Volta lá para Josué 7. A gente leu o versículo 1. Aí aqui no capítulo... Agora eu vou para Acã. O cara privilegiado que jogou tudo fora. Né? Vou falar do Acã agora. Só que eu não vou ler o capítulo 7 inteiro, porque é desnecessário. Eu vou pular para o versículo 10. Vai lá para o versículo 10 agora. Capítulo 7, versículo 10. A tela dá uma apagada. Vai dizer assim, ó. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, transgrediram a minha aliança, quebraram o meu acordo, a minha aliança, me desobedeceram, que lhe tinha ordenado, tomaram do anátema, pegaram aquilo que uma parte era para ser queimado pelo fogo e furtaram aquilo que era meu. Era para ser meu, pegaram para si. Furtaram. E ainda mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. 12. É por isso que os filhos de Israel não puderam subsistir, vencer os inimigos. Agora é a Segunda Guerra, eles perdem. Perante seus inimigos. Viraram as costas diante de seus inimigos. Porquanto estão o quê? Israel estava o quê? Amaldiçoado. Continua. Não serei mais convosco, vocês não vão vencer, não vou ser mais com vocês, enquanto não tirar o anátema do meio de... Volta o versículo 12 do início, mas bota na King James, só por causa de uma palavrinha que eu quero te mostrar. O início do 12, mas agora na King James, ó. Vai dizer assim, ó. Foi por isso que os filhos de Israel não poderão, é por isso que não poderão resistir aos seus inimigos, mas voltar as costas, fugindo dos seus adversários. Olha agora. Porquanto se tornaram a si mesmos o quê? Anátemas, merecedores da destruição. Aí eu pergunto, alguém amaldiçoou Israel, sim ou não? Sim ou não? Olha aí o português, volta outra palavra lá. Volta uma partezinha só mais uma. Vai estar escrito assim, ó. Não, passou duas. Volta, adianta, pode passar agora para frente. Aí, a si mesmo anátemas. Alguém amaldiçoou eles? Quem foi que amaldiçoou eles? Eles mesmos. Não dá para amaldiçoar Israel. Está na Bíblia. Mas eles estão amaldiçoados. Mas ninguém amaldiçoou. Foi eles que se tornaram malditos. Eles mesmo que trouxeram maldição para a sua própria vida. Não dá para amaldiçoar o povo de Deus, mas dá para o povo de Deus criar seus próprios problemas e dor de cabeça, perturbação e maldição. Amém? Está escrito aí, ó, na King James. Ninguém amaldiçoou eles. Foram eles mesmo que se amaldiçoaram, que se tornaram merecedores da destruição. Então nós lemos no capítulo 1, no versículo 1, eu te dei a história de Jericó e o Acã quebrando. Aí do 2 até o 9 registra a primeira e única derrota de Israel contra a terra de Ai, que foi a segunda batalha. Eles vão perder. Quando eles perdem, como Josué estava tudo certinho com Deus, entre aspas, né, mas não consultou antes a Deus, ele foi orar falando que Deus, como assim? Como é que eu perdi? O Senhor falou que eu não ia perder nenhuma batalha, que eu ia vencer todas, já perdi a segunda. Ele começa a reclamar com Deus, achando que Deus havia errado. Aí, em oração, quando ele acaba de orar, Deus responde e fala, se levanta. Você está aí prostrado por causa de quê? Vocês perderam por culpa de vocês, não minha. Israel pecou, transgrediu, tomou do anátema, mentiu, furtou, escondeu. Fala comigo, Deus viu tudo. Ele falou, pecou, quebrou a minha aliança, mentiu, escondeu, furtou, pegou anátema, botou debaixo da bagagem. Deus viu tudo.
Aí ele falou, é por isso que vocês perderam. Vocês não perderam por minha causa, perderam porque vocês quebraram o acordo que eu fiz. No capítulo 6, não lembro o versículo de cabeça, mas Deus falou. Ele falou, taca fogo em tudo e todo ouro, prata, ferro e bronze é meu. Se pegar para vocês, vai trazer maldição para a nação inteira. Aí você vê, o Acã pega. Em outras palavras, fala comigo, Acã, incrédulo. Toda desobediência, a raiz dela, incredulidade. Toda desobediência, no mínimo, consciente. Começando com Eva. Já preguei aqui. Eva só comeu porque creu que não ia morrer. Igual o diabo falou para ela. Se ela cresce no que Deus falou, se comer morre, ela não comia. Ou seja, ela desobedece porque ficou incrédula ao que Deus falou. Aí Deus fala, se pegar, vai amaldiçoar a nação inteira. O Acã pega, é porque era incrédulo. Ele desobedece porque ele era incrédulo. Meu irmão, quem crê, obedece. Quem crê, procura, se esforça para fazer o que a palavra, a Bíblia ensina. É ou não é verdade? Não tem jeito. Aí tu vai ler lá Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, sem saber para onde iria. Ele obedeceu por causa da fé, porque ele cria. Praticamente toda a desobediência, se não for toda consciente, é por causa da incredulidade, porque não crê. Se ela crê na importância da Santa Ceia, ela toma a Santa Ceia. Se ela crê na primícia, ela faz a primícia para Deus. Se ela crê no dízimo e oferta, ela dizima e oferta. Se ela crê na oração, ela ora. Se ela crê na Bíblia, ela estuda, ela declara, ela aprende a palavra de Deus. Se ela crê na importância de vir à igreja, ela vem para a igreja. Agora, não crê na oração, por isso não ora. Não crê em dízimo e oferta, por isso não dizima e oferta, ou procura uma igreja que não pede dízimo e oferta. Já que eu não quero dizimar e oferta mesmo. Amém, pessoal? Fala assim comigo, quem crê, obedece. Quem não crê, desobedece. Aí pergunta pro teu vizinho, você crê? Porque se crê, obedece. Ainda que cada tipo de... tem falhas. E aí depende do quem está falando. Mas tem coisa que não tem falha, é simples, né? Amém, pessoal? Então, o próprio Deus falou e agora aconteceu. Por que ele fez isso? Porque ele não creu. Por que a Eva comeu? Porque ela não creu que ia morrer. Por que o Acã pegou? Porque ele não creu que seria amaldiçoado. Aí perde a batalha. Quando perdeu a batalha, meu irmão, a cabeça do Acã, o coração dele deve ter queimado na hora. Falou, lascou. Perdemos a batalha. Acabamos de vencer uma invencível Jericó. Acabamos de perder para uma tão fácil. Ai. Ele já logo pensou, a culpa é minha. É a maldição que Deus falou. E eu não criei, peguei. Achei que não ia dar em nada. Ninguém viu mesmo, escondi tudo. Amém, pessoal? É porque não crê, é porque é incrédulo, né? Aí Deus mostrou, o erro está em Israel. Aí Deus vai dar uma direção para o Josué, né? Para poder... santificar novamente a nação, tirando o anátema, inclusive Deus fala isso, se não tirar vocês não vão vencer, tem que se acertar primeiro, senão não vence, tinha que tirar, se acertar com Deus, né, para poder vencer. Aí, cadê que eu separei aqui? Anotei tanta coisa, por que eu tô aqui em Naamã? Aqui, ó, Raabe. Aí pula para o versículo 16, aí vai dizer assim, eu vou ler direto ali, tá? O 16 vai dizer assim, ó, na manhã seguinte, após Deus responder, né? Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a Judá foi apontada. Então, das 12, caiu em Judá. E os clãs de Judá vieram à frente, cada clã, cada representante de família. E o clã de Zerá foi separado. Fez chegar-se o clã dos Zeraitas, e família por família, e o escolhido foi Zabdi. Deus está afunilando. Quem da nação, quem das 12 tribos? Pum, Judá. Afunilou. Depois, pum, Zerá. Depois, pum, Zabdi. Deus está afunilando até chegar no cara, né? Escolhido foi Zabdi. Continua. Então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, e homem por homem, até que Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Eu li até apagado.
foi revelado. E Josué disse a Acã: meu filho, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e diga a verdade. Mente não, fala a verdade. Declara-me o que fizeste e não me esconda nada. E Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor. Eu sei que eu pequei, não foi inconsciente, foi sabendo. Só que eu não criei que ia trazer maldição, eu fui incrédulo. O Deus de Israel, e olha o que eu fiz. Aí ele vai falar: olha o que eu fiz. Eu vi entre os despojos um belo manto de tecido em Sinear da Babilônia, uma veste linda babilônica, uma roupa assim chique, cara, de valor da Babilônia. Ela tinha que ser queimada no fogo. E também vi 2,4 kg de prata, era para Deus, e uma barra de ouro de 600 gramas. Imagina quanto, 600 gramas de ouro? Eu acho que já passa de 1 milhão, não passa não no dia de hoje? Já passa, né? E era para Deus. E eu me deixei seduzir, eu não lutei contra, eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Então, escondidos, a TV tá que tá, tem que tomar cuidado na hora que bota o cabo. Tem gente que bota o cabo ali e nunca dá ruim. É o Gabriel que quando bota não dá ruim? Quem é que bota e não dá ruim o cabo? Porque tem gente que você bota aqui e nunca fica falhando. É hora que bota e falha o tempo todo. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo dela. Está tudo escondido. Para aqui no 20, aí mesmo, deixa aí no 22. Então olha que interessante. Só uma observação. A incredulidade e a sedução, a tentação. Mas começou com o que ele viu. Logo nisso ele fala: eu vi uma linda capa babilônica. Se eu não tivesse visto, eu não tinha pegado ela. Eu vi ali a prata, o ouro, e eu peguei. Se eu não tivesse visto, eu não tinha pego. Então a tentação, a sedução só veio porque Acã, ele viu. Já preguei isso aqui, né? Como também a própria Bíblia de 1 de João, lá nas epístolas de João, ele fala sobre a sedução das riquezas, a cobiça dos olhos e uma outra coisa que ele fala. Então, cuidado com aquilo que você tem colocado os seus olhos. Porque não vai acontecer a sedução e a tentação se não estiver olhando. Só vai ser manipulado, seduzido, tentado se ver. Amém, pessoal? Amém, igreja? Posso dar um exemplo? Sim ou não? É para mulher também, mas é mais para homem. Só que para mulher tem crescido muito. Pornografia, por exemplo. Ela só vai cair nesse desgraçado vício se ela ficar olhando aquilo que não deve. Porque aquilo que não for alimentado morre. Qualquer coisa que não é alimentado morre. Uma hora desaparece. Rápido ou demora, mas desaparece. Amém? Aí no caso, é um exemplo assim, né? Mas é talvez meio constrangedor ficar falando, mas é verdade. Sem mimimi, amém? Sem frescura. Aí já vem o capeta e implanta no mundo a cultura da sensualidade, como é que fala? Não é promiscuidade, é uma outra palavra que a pessoa anda seminu. Uma outra palavra assim mais bonita para não falar, anda meio pelada, com a bunda de fora. Aí já complica os homens. Porque não tem ungido do Espírito Santo que não é tentado. Eu lembro quando me converti, já cheguei a pensar naquele texto, né? Se os teus olhos te fazem pecar, arranca ele. Já cheguei a pensar com Deus, será que se eu fosse cego eu não pecava? Ficar cego, eu não queria pecar. Falando sério, jovem, testosterona 1000 e pouco. E um monte de mulher pelada passando na frente o tempo todo. Então, se você não vê, é um exemplo que eu estou dando. Se não vê, não cai. Se não ficar alimentando, não cai. E uma hora até desaparece essa praga do que for, do vício que for que a pessoa tiver. Amém? Se o vício dela é dinheiro, igual a Acã, não trabalhe com nada que faz dinheiro passar na tua mão.
É a tua fraqueza. Já falei isso aqui. A pessoa, se ela eu quero ser pastor, primeiro tem que ter chamado. E se ela tiver um chamado de pastor, ela só pode virar pastor se ela não tiver essa fraqueza, porque vai passar na mão dela, dízimo e oferta. E se ela é tipo uma Acã, aí quando vê o ouro, a prata, o dízimo e a oferta, ela mete a mão para ela. Aí depois morre ela e a sua família. Então, para ser pastor, por exemplo, não pode ter essa fraqueza. Amém, pessoal? E cada caso é um caso, né? E por aí vai. Enfim, ele caiu porque começou com ele vendo. Cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Começa ali. Continuando, 22. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã e lá encontraram escondidos tudo o que fora relatado, como também a prata por baixo, e tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante do Senhor. Deram para Deus, era de Deus, deram tudo para o Senhor, voltou para o Senhor. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos, filhas, essa parte é triste, seus filhos, suas filhas, coitado o boi aí, ó, seus boi, seus jumentos, suas ovelhas, sua casa completa, toda a casa, tudo que tinha na casa, e tudo que lhe pertencia, e foi levado ao vale de Acor. Chegaram lá, declarou-lhe Josué, olha a palavra liberada sobre Acã: por que trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Que o Senhor Deus neste momento também cause a tua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também a todos os seus filhos, filhas, boi, vaca, cachorro, até a morte. E depois queimou tudo e todos eles no fogo. A sentença que era só para Jericó veio para ele também, para ele e a sua família. É a parte triste, né? Eu penso assim, né? Será que os filhos eram culpados ou não? Porque pode ser que os filhos sabiam e concordaram, ou não. Não sei. Eu sei que o boi e a vaca eram inocentes. Nenhum deles concordou, pega o ouro e a prata. Desobedece. Os animais eram inocentes. Mas acabou pagando. É porque isso aqui foi literalmente, isso aqui aconteceu literalmente. Só que isso aqui também vai explicar o mundo espiritual. Tem pessoas que acabam trazendo maldição para sua casa e cai no cachorro, no boi e na vaca dela, no gato dela, no filho que não tem nada a ver com o pai e com a mãe, foi a mãe que colocou aquela desgraça lá dentro, foi o pai que colocou aquela maldição lá dentro, mas acabou que por causa disso foi o filho que pagou. Então isso aqui é um princípio espiritual que quando você não entende, você vai achar só no literal. Mas no mundo espiritual é desse jeito. Não é um que paga, todos acabam pagando junto. O erro de um pai, o pai não paga sozinho. A esposa sofre junto. Os filhos sofrem junto. Amém? O erro de um pastor na igreja, não é só o pastor que paga. O povo sente, sofre, paga junto. Amém? O erro de um presidente no poder faz um brasileiro inteiro sofrer junto. Amém? E por aí vai. Então, quer dizer, no mundo que a gente vive, quem erra paga, mas quem está conectado pode acabar pagando junto. Como também quem acerta é beneficiado, e quem está junto acaba sendo beneficiado junto. Um pastor que realmente é de Deus, a igreja toda é abençoada junto. Um pai realmente de verdade, os filhos, a família também é abençoado junto. Amém? É as duas faces, né? Tanto pode prejudicar outros, como pode beneficiar outros. Que você seja uma bênção. Amém? Uma bênção para a igreja, uma bênção para o seu pastor, uma bênção para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua família, para a sua empresa, seus patrões, seus empregados e por aí vai. Amém, pessoal? E para a nação brasileira. Amém? É Bíblia, ser tu uma bênção. É Bíblia. O povo de Deus tem que ser uma bênção. Não é um peso, mas uma bênção.
Faz parte do compromisso que nós temos que ter por ser povo de Deus. Temos que ser uma bênção. Amém? Inclusive, tem que ser um vizinho abençoado também. Pastor, o meu vizinho é crente e aquele ali é bagunça, barulho, rádio alta, não sei o quê. Pois é, ele é crente. Ele não entendeu a Bíblia direito ainda não. Tem que ser uma bênção. Amém, pessoal? Amém, igreja? Quem está entendendo até aqui? Aí aqui termina a história de Acã. Triste, pesada. Cara privilegiado, fez besteira, incredulidade, desobediência. Causou a morte de 33 soldados na guerra contra Ai. E agora causou a morte dele, da sua família e destruição de tudo. Aí vai dizer que a ira acabou. Depois que isso aconteceu, a ira de Deus passou. Ele teve a chance, mas ele fez coisas que receberam o juízo. Agora, para finalizar, vamos entrar na nossa personagem de hoje. Aí eu não vou ler, vou te dar um dever de casa. A nossa personagem de hoje é a Raabe. Que símbolo, depois de 1 hora de pregação, entra nela. A Raabe, né? A Raabe é a personagem de hoje que representa a igreja. Gentílica, serva de outros deuses, fora da aliança, sem estrangeira às promessas, e por aí vai, igual o Viúva de Sarepta, igual Acã, igual o Naamã, igual a todos que a gente vai estudar, né? Mas que Deus viu Raabe lá. Nada é por acaso, não é por acaso que os espias foram parar na casa dela. Mas é porque ela era prostituta, recebia homem em casa. Ela era uma de milhares de prostitutas. Milhares incrédulos que eles não foram parar lá. Uma crente, ele foi parar lá, os espias. Então não tem, mas dá para explicar. Não, é graça. Raabe foi alcançada pela graça de Deus. Naamã foi alcançado pela graça de Deus. A viúva de Sarepta foi alcançada pela graça. Não tem explicação, é graça e ponto final. Amém? Eu estou estudando, já até acabei Raabe. Agora eu estou estudando Ruth. O livro de Ruth, estudando mesmo, lendo capítulo por capítulo, separando pregações, mensagens. É um negócio maravilhoso. É a mesma coisa. Quando a gente vai falar de Ruth também. Talvez na quarta e continua no domingo, por aí. Né? É a mesma coisa, é graça, não tem história, não tem mérito. Tem acertos que cooperaram, mas tudo começa com a graça de Deus. Que bom que eu e você fomos encontrados pela graça de Deus. Senão não estaremos aqui hoje. Amém? Nenhum de nós estaria aqui hoje se primeiro Deus não tivesse visto você. Ele viu. Ele viu a viúva de Sarepta, ele viu a viúva no último dia de refeição, passando fome com seu filho, lá em Sarepta de Sidom. Pega o Elias e manda ir lá salvar ela. Provê na vida dela. Ele viu o Naamã lá na Síria, apodrecendo de lepra, fez ele trazer para a casa dele a menininha de Israel que ia falar do Eliseu para ele. Ele agora vai ver uma prostituta já sentenciada à morte lá em Jericó, mas vai fazer os espias se esconderem na casa dela. No meio de tantas que eles poderiam se esconder, ou esconder nenhuma, vai embora, sai correndo, porque vai se esconder. O normal era denunciar, mas eles se esconderam na casa certa. Amém? Vai ver lá Ruth, lá de Moabe, povo pagão, condenado. Também, não tem, é graça de Deus. Ainda bem que Deus nos escolheu. Jesus fala em João 15,16: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Ninguém me escolheu, não. Eu escolhi vocês. Então sinta-se um privilegiado, uma privilegiada, porque quem te escolheu foi o Deus Todo-Poderoso. Eu lembro, né, que é do futebol. Se eu não tirasse o empapá para escolher o time, eu era um dos primeiros escolhidos. E me achava o bam, porque era o primeiro a ser escolhido, um dos primeiros. Ou seja, eu sou bom do futebol. É assim, quem é ruim fica por último a ser escolhido. Mas quem é melhor no futebol, logo escolhe. Então, por essa bobeira, eu já ficava todo bobo, que eu fui um dos primeiros a ser escolhido no futebol. Imagina algo realmente de valor, né? Fomos escolhidos por Deus.
Amém, pessoal? Fala para o seu vizinho, para sua vizinha, você é um escolhido. Fala aí, você é um escolhido. Você é um escolhido. Somos privilegiados. Não escolhemos ele, ele nos escolheu. A Bíblia vai dizer em 1 João 4,19, quem ama Deus? Quem ama Deus? Aí ela fala assim, você só ama porque ele te amou primeiro. Está lá escrito, 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Ele te amou quando estava nas trevas, te escolheu quando estava em trevas, te escolheu lá em Sidom, lá na Síria, lá em Sarepta, lá em Jericó, ele te escolheu lá. A gente só não pode desperdiçar. Porque mesmo no Brasil, um país de maioria cristão, tem pessoas que nascem, crescem e morrem, sem nunca pisar dentro de uma igreja, sem nunca ter lido uma Bíblia, sem saber nada sobre Deus. Mesmo num país como o Brasil, uma igreja a cada 10 metros. Às vezes, em uma única rua, 3, 4, 5 igrejas. Amém? Difícil ligar uma televisão, uma internet e não ter alguém pregando, falando de Jesus. E ainda assim a pessoa viveu a vida inteira, nunca foi para uma igreja, nunca foi falar de Jesus. Amém, pessoal? Uns tiveram o privilégio de nascer na igreja, outros, mesmo no mundo, ou até em outra religião, uma hora foi achado por Deus, a graça chegou até a pessoa e ela conheceu a verdade, então aproveita isso. Amém? Aí, Raabe, a graça chegou até ela. Raabe não tinha nenhum tipo de meritocracia para ser escolhida, né? Pelo contrário, Raabe quebrou todos os mandamentos, as leis de Deus da época, quebrou tudo. Desobedecer praticamente tudo. Só que ela não foi escolhida pela lei. Pela lei ela seria morta. Ela foi escolhida pela graça. Acã foi condenado pela lei. Raabe foi salva pela graça. Amém? Ainda bem que nós não estamos debaixo da lei. Lei de Moisés nunca foi para gentio, foi apenas para Israel. Para a igreja nós temos a graça de Deus. Amém, pessoal? Fala comigo, eu não vivo debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Paulo em Gálatas, ele fala que aqueles que abandonaram a graça para voltar para a lei, ele fala, caíram da graça para a lei. A palavra caíram, alguém já viu alguém cair para o alto? Só cai para onde? Ou seja, a graça está acima da lei. Se caiu da graça para a lei, não subiu da graça para a lei, caiu da graça para a lei. Ou seja, a graça está acima da lei. Ninguém nunca tropeçou e pum, subiu. Ela cai para baixo, ninguém cai para cima. Amém, pessoal? Amém? Então, nós estamos acima da lei, estamos debaixo da graça de Deus. Diga glória a Deus. Uma coisa que eu tenho falado, na graça, você sabe que na graça não existe maldição, né? Fala comigo, na graça não existe maldição. Quem está na graça está livre de maldição. Amém? Eu falei, acho que eu não falei de manhã. Toda hora eu falo isso numa quarta à noite, mas nunca, ou domingo à noite, mas eu não falo de manhã. Eu esqueci de falar, agora que eu lembrei. Alguém já ouviu falar essa palavra? Essa palavra aqui, já que está gravando, né? Ela não tem dicionário. Por quê? Porque é limitado o dicionário. Mas essa palavra deveria existir por causa da Bíblia, por causa de Deus. Qual é a palavra? Inamaldiçoável. Fala para o seu vizinho assim, você que está na graça de Deus é inamaldiçoável. Essa palavra não existe no dicionário, se botar no Google ele vai corrigir. É porque a Bíblia está acima disso. O dicionário não entendeu a graça. Não tem maldição, não pega maldição, não existe maldição. Tanto se você ler a lei, tem maldição para dar e para vender. Vai lá, Deuteronômio 28, versículo 15 até o final. Mas se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, até Apocalipse, não tem uma palavra maldição na igreja.
Em todo o Novo Testamento aparece a palavra maldição apenas em Gálatas. Para quem? Para quem largou a graça e voltou para a lei. Aí ele fala, a maldição da lei volta para você. Só lá, só lá. Amém? Fala assim, fala com fé, crendo para abençoar a sua vida. Eu sou inamaldiçoável em Cristo Jesus. Amém? Ah, pastor, na minha família tem um histórico dessa doença, tem um histórico desse problema, desse vício. Você nasceu de novo? Então acabou isso. Acabou. Tinha na família até chegar o primeiro a nascer de novo. A maldição hereditária. De vício, de doença, de algum problema. Você nasceu de novo? Então quando você nasceu do pai e da mãe, você herdou essa maldição. Quando você nasceu de novo de Deus, agora você herdou a graça, a bênção, acabou a maldição. Amém, pessoal? Eu vou pregar isso aqui um dia, né? Não preguei isso aqui ainda. Lá de Números 23, quando tentaram amaldiçoar Israel, e Balaão disse que não dava para amaldiçoar aquele que Deus abençoa, né? Mas é muito bom, é como com televisão, tem que ser domingo. Sem televisão não dá o mesmo efeito. Você poder ver a imagem que Deus mandou o povo ficar acampado no arraial. Que imagem? Vou falar nada. Espero pregar esse dia. Aí você vai ver por que ele não podia amaldiçoar Israel. A forma que Deus mandou, vai acampar 3 tribos para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, no centro. Aí você desenha o que Deus mandou ficar, você vai ver qual o desenho que vai dar. Amém? Eu não lembro de cabeça, é número 6 que ele fala como acampar, eu não lembro de cabeça. Lê o números inteiro lá, ele fala. Aí deixa para outro dia a gente fala sobre isso. Então hoje é Raabe. Aí, dever de casa. Você vai ler o capítulo 2 todo de Josué, vai falar de Raabe. Eu vou aproveitar a televisão para o Josué 2, capítulo 2. Eu vou falar 12 bênçãos, atitudes, bênçãos, e por aí vai. Do capítulo 2, de Raabe. O passo a passo, né? Para ela poder, né, aproveitar a graça. Ela teve a chance da graça, ela aproveitou. Mas como que isso chegou até ela, né? Aí o que eu vou falar de Raabe se encaixa igualzinho a viúva e o Naamã. E futuramente a Ruth, igualzinho, não vai mudar nada. Ó, só que eu vou falar só algumas coisas. Primeiro, fora de ordem. Por isso que você lê o capítulo 2 em casa. Vou falar fora de ordem. Aí você pode anotar. Se você quiser, você anota. Primeiro, bota aí no capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, vou ler ali, tá? Vou ler tudo ali, porque eu vou rápido agora e já termino. 2:10. Vai dizer assim, Raabe falando para os espias. Eu só vou ler o que eu quero. Vou ler versículo, não, é só o que eu quero, ó. Raabe falando para os espias. Porque nós, povo de Jericó, nós temos ouvido sobre o Senhor, como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e ao que fizeste aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Sion e a Og, os quais destruíste completamente. Para por aqui. Fala comigo assim, Raabe ouviu sobre Deus. É o que ela acabou de falar. Então tudo que a gente vai ver que ela creu, que ela fez, começou porque ela ouviu sobre Deus. As pessoas precisam ouvir sobre Deus. Qual de nós, pelo nosso raciocínio lógico, ia achar que numa cidade tão maldita como Jericó, uma prostituta ia ouvir sobre Deus e ia se converter? Não é verdade? Na lógica, pela lógica, não, Jericó, ali o povo é tudo ruim. Faz maldade aquele povo. Uma prostituta é essa mesmo que não vai. Essa mulher está perdida, sem vergonha. A maioria condenar. Mas toda a conversão dela vem porque ela ouviu sobre Deus.
Amém? Fala comigo, as pessoas precisam ouvir sobre Deus. Agora, como diz Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Como vai ouvir se Deus bota alguém para do lado teu aí no mercado, no ônibus, começar a desabafar um monte de problema, e você não fala, vai para uma igreja, procura Jesus, Deus pode mudar a tua vida. Você não fala nada. O pastor fala, tá aí ó, o livro evangelístico, pega e dá de presente para alguém, e você nem de graça quer pegar o livro e dar. Amém? Como vai se converter se você, infelizmente, fala assim, você para alguns, né? Tá mais preocupado só com a tua vida e não tá nem usando aí para os outros. Você só ouviu porque alguém falou para você. Você só se converteu porque alguém falou para você. Agora alguém depende que você fale de Jesus para ela. Alguém depende que você dê um livro para ela. Que você chame ela para a igreja. Que você convide, que você insista. Ah, eu já chamei, não vem. Mas quantas vezes te chamaram também? Até tu vir. Ah, para os outros tem que ter paciência. Para você tem que ter paciência. Para os outros não tem que ter. Você não veio na primeira vez, quantas vezes você também negou? Amém, pessoal? Então, igreja, desperta a parada de Lucas. Desperta. Chama o povo a ir para a igreja. Convida, evangeliza. A gente não fez o voto, já pagou todos os dias. Está tudo pago esses livros já. Vai lá, evangeliza, bota no teu trabalho, todo cliente, dá de presente, e evangeliza, faz a obra. Amém? Não é para ouvir os outros abafando que a vida está ruim e ficar, assim mesmo. Fala, vai procurar Jesus, meu filho, a vida está ruim, mas Jesus pode mudar. Vai para uma igreja, vai para a minha igreja. Ele fala assim, vai para a minha igreja, chama para vir para cá, pô. Antigamente eu falava, procura uma igreja, só que está meio ruim procurar uma igreja. Tem tanta igreja ruim, tanta igreja que não prega a Bíblia, que não faz nada, tanta igreja que se abriu só para ganhar dinheiro. Então vai lá procurar a minha igreja, que a minha eu sei que ali tem história, tem mais de meio século de existência, tem história ali na igreja. Amém? Amém, pessoal? Manda, tem que chamar, manda mesmo. Evangelista fala. Tudo vai começar aqui. Nós ouvimos sobre Deus. Amém, igreja? Amém. Quem entendeu isso aqui? Primeira coisa é essa. Segunda, está no versículo 11, continua aí para o versículo 11 agora. A segunda, ao ouvirmos sobre isso, a Raabe falando, o nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, está todo mundo aqui desesperado, por vossa causa, por causa da presença de vocês. Continua. Olha agora, porquanto Iavé, o Senhor, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus e embaixo na terra. Então, depois que Raabe ouve, anota o segundo, ela teme. Ela falou, de fato, depois do que eu ouvi sobre o que Deus fez, secou o mar vermelho, mandou praga para o Egito, acabou com o Og, com o Sião, acabou com os inimigos, guardou no deserto durante esse tempo todo. Ela falou, de fato, o Deus de vocês, esse é Deus mesmo. É Deus acima nos mais altos céus, Ele é Deus na terra. Os nossos aqui de Jericó não faz isso não. Consegue fazer isso não, o de vocês é Deus. Depois que ela ouviu, ela temeu. Amém? O temor, o santo temor entrou no coração dela. Diga a glória a Deus. Vou aproveitar o ensejo para fazer agora o convite. Eu falei isso na sexta, tenho falado essa semana. Na terça-feira, eu tive uma reunião de pastores lá em Madureira. À tarde, uma reunião surpresa, de cima da hora o pastor Marco marcou. Mas por quê? O missionário Raiz Soares, ele vai estar quarta-feira agora em Madureira, vai ou não vai? Às 9 da manhã e às 2 da tarde, você já sabe disso. Ele vai estar lá. Aí o pastor Marco falou, sabe por que ele marcou essa reunião? E botou o nome assim, o dia da cura divina. Porque na outra quarta-feira teve tanta cura, mas tanta cura, tanto milagre, que em menos de um mês ele marcou de novo estar aqui. Por isso foi assim, do nada, eu quero voltar.
Foi tanta gente curada naquela quarta-feira de fevereiro, que ele falou, quero voltar, e vou botar o dia da cura divina. Aí o pastor Mike falou, a pastor Mike falou assim, olha, vamos fazer um evangelismo para levar o povo doente para a igreja. Não tem cura se só for povo saudável. Não tem libertação se só for crente para a igreja. Se só vai quem está bem, não acontece nada, está todo mundo bem. O povo só é alimentado e renovado. Agora leva macumbado, endemoniado, enfeitiçado, perturbado, carregado de capeta, aí tem milagre. Leva o povo que está doente, leva o povo que está macumbado, o povo que está com a vida travada, amarrada. Ele falou, convida esse povo para vir. Ah, mas é da religião XY. Ninguém está mandando largar a religião. Vai lá para a igreja, para a reunião, depois volta para a religião sua, se você quiser. Vai lá para ser curado. Vai lá para ser liberto. Vai lá para receber um favor, uma graça de Deus. Aí depois você pode voltar para a sua religião. É assim mesmo. Você não vai falar, você tem que pagar, mas tem que largar isso. Fala lá disso não. Quando era tu que cultuava isso, tu ficava com raiva se ouvisse isso? Não é verdade? Se falasse mal do meu guia, do meu santo, eu queria até bater nesses crentes. Aí agora tu vai lá e sai falando, não tem que falar nada não, tem que mandar buscar Jesus. Deixa que o Espírito Santo convence. Amém? Aí a pessoa foi curada, foi liberta, vai fazer igual a Raabe. Eu estou servindo esses deuses aqui, nada acontece. Olha esse Deus aí, me curou, me libertou, mudou minha vida. Eu quero esse Deus. Amém, pessoal? Então já fica o convite da direção do nosso pastor, quarta-feira, se você pode, 9h da tarde, vai, só que não vai sozinho não, leva gente com você. Depois eu falo mais sobre isso, leva gente com você, leva quem está perdido, quem está viciado, drogado, leva, ou às 9h, leva para estar lá, chega cedo, para poder pegar um bom lugar e não perder a bênção. Quem vai nessa reunião e fica lá atrás, igual eu fico, vê um monte de gente que não vai ser abençoada em nada, tá lá conversando o tempo todo, uma confusão, que agora quem entrou fica lá no... Aí sim, tem um povo que vai, não sei nem para que vai. Fica ali atrás batendo papo, conversando, não ouve nada, não faz nada. Vai lá só para marcar número. Mas tem aquele que chegou antes, que pôde chegar antes, chegou, sentou, ouviu, orou, e esse é o que vai ser abençoado. Amém, pessoal? Então vai, leva contigo gente que está mal, convida, insista, marca a hora, vou te buscar aqui, tá o horário, vou te levar, vamos junto, não sei o quê. Fica insistindo, que pode ser que nessa única reunião que ela vá, ali ou acontece ou começa a salvação dela. Amém, pessoal? Então Raabe ouviu, Raabe temeu. Continuando, agora vai para o versículo 9, tem que voltar para o 9, eu vou ler ali, tá? Ela falou assim, a Raabe falando, eu sei que Yahvé vos deu esta o quê? Só até aqui, tá bom, essa terra. Ela falou para os espias, eu sei que o Deus de vocês, vosso Deus, já deu essa terra para vocês. Ou seja, terceiro, a Raabe já cria no milagre antes de acontecer. Não tem como derrubar os muros de Jericó. Jericó, não existe essa palavra também. Hoje eu estou cheio de palavra que não existe. Jericó era invadível. Não dava para invadir. Não tem como. Não tem arma que derruba, trancou tudo, ninguém entra, ninguém sai. Amém? As muralhas, não tem como derrubar aquilo ali. Ou seja, não tem como. Mas Raabe falou, a gente já perdeu. Eu sei que vocês já venceram. Eu sei que Deus já deu essa terra. Sabe o que é incrível? Se você ler esse capítulo, o próprio povo de Israel ainda não cria no milagre, Raabe já cria. Só você ler. Eles vão se animar para crer quando ouviram de Raabe que o povo está tudo apavorado. Aí eles vão se animar. Ou seja, eu passei pelo Mar Vermelho e não creio. Eu fiquei 40 anos no deserto e não creio. Eu vi durante 40 anos maná, água da rocha, codornizes. Eu vivi os milagres e agora não creio. Raabe não viu nada, não viveu nada, só ouviu. Eu creio que ele já deu terra para vocês. Ela já cria. A mulher já tinha mais fé do que os próprios homens e mulheres de Israel.
Uma parte deles. Amém, pessoal? Não é à toa que ela será como herói da fé. Amém, igreja? Então, primeiro, Raabe ouviu sobre Deus. Segundo, ela temeu. Terceiro, ela creu no milagre antes de acontecer. Esse quarto agora, esse quarto não tem um versículo, porque tem que ser o capítulo todo. Então não tem nem versículo, né? Eu não separei nenhum versículo. Não tem como. Mas esse quarto aqui agora, já é uma outra pregação. Uma pregação, aquela pregação mesmo de salvação. Qual é a pregação? Anota aí o quarto, não tem versículo, porque é a história que vai mostrar. Não é um versículo que mostra, é a história que mostra, né? Quarto, anota aí. Raabe vai romper com Jericó. Aqui é o divisor de... Ela ouviu, ela temeu, ela creu, aí ela tomou a decisão. Romper com Jericó. Isso aqui é forte, hein? Esse é o mar pesado. Não é mar pesado, tudo é forte. É sensacional. Olha a ordem. Ela ouve, ela teme, ela crê, aí ela toma a decisão de romper com Jericó. Quem entende que é romper com Jericó? O que é romper com Jericó? Fala para mim aí. Me ajuda melhor. Aí que você pensou, é quando pensei. Me ajuda a pregar. Hã? Não entendi nada. Como é que é? Deixar o pecado. As coisas erradas. O que mais? Me ajuda aí. Melhora aí. O que mais? Esse aí foi muito assim, mas vai mais específico. Fala aí, me ajuda aí, igreja. Prega para mim, prega para o pastor, ovelha. Romper com Jericó. Uma nova vida. Boa. Aí, ó, uma boa também, ó. Abandonou os falsos deuses. O que mais? Obedecer. Agora vai obedecer. O que mais? Melhor aí, me ajuda aí. Ela vai continuar prostituta? Rompeu com Jericó. Abandona os falsos deuses, o pecado, a idolatria, abandona a prostituição, vai obedecer, é uma nova vida, vai deixar o seu passado para trás. Vai ser feito tudo novo. Uma nova criatura. Uma nova vida. Uma nova criatura. Diga glória a Deus. Isso aqui é fundamental. Fundamental. Pastor, eu ouvi sobre Deus, eu criei. Mas eu não estou afim de largar isso aqui, não. Eu não estou afim de largar. Tem gente que é assim, ela ouviu, ela teve a mesma chance que a Raabe, mas ela não quer abandonar Jericó. Ela gosta da Jericó dela. É assim ou não é? Aí ela fala, quando eu tiver velhinho, quando eu tiver velhinha, aí eu largo a minha Jericó, a minha pinga, a minha cachaça, a minha bebida alcoólica, eu largo. Quando eu tiver velhinha, aí eu largo a minha Jericó, né? O meu cigarro, a minha vida ruim. Eu gosto, pastor, de ficar no boteco fazendo fofoca na vida dos outros. Pastor, eu gosto de ficar na janela 24 horas falando da vida de todo mundo. Eu gosto desses deuses. Eu gosto de fazer o mal para quem me faz o mal. Eu até sei qual é o caminho, mas agora eu não vou largar Jericó. Então tu vai morrer junto com todo mundo que está nela. Vai receber juízo. Quem rejeita a graça recebe juízo. A gente já viu isso aqui nessa mensagem. Galileia rejeitou a graça de Jesus. Aí foi quando ele falou, isso aconteceu com a viúva, aconteceu com Naamã, morreram com lepra, morreu de fome, vai acontecer de novo. Quem rejeita a graça recebe juízo. Raabe aproveitou a graça. Amém, pessoal? Então, o quarto, Raabe vai romper com o seu passado, com Jericó, com a prostituição, com a idolatria, com aquelas amizades. Amizade também, povo tudo ruim. Ela lá andando no meio de um povo cheio de que fazia um monte de besteira. Não, as amizades vão ficar para trás, até porque ela vai morar com Israel. Agora, a minha amizade vai ser com o povo de Deus. Esse aí que fala para atrair mulher, não é mais meu amigo. Esse aí que me chama para beber, não é mais meu amigo. Esse aí que me chama para ir para as drogas, não é... acabou.
As minhas amizades agora é aquele que me fala para ler Bíblia, para orar, para buscar Jesus, para ser fiel à minha esposa, para cuidar dos meus filhos. Agora eu vou morar em Israel. Está lá no capítulo 6, versículo 23. Ela vai romper até com as amizades erradas. Amém? Pergunta para o seu vizinho: você já rompeu com as amizades erradas? Cadê a Vanessa? Pega para o jovem hoje. Prega para a juventude. Isso aqui é mensagem para jovem, não é verdade? Também, né? Também. Né? Apesar que eu acho que aqui não tem muito esse problema, não. Na Vila do Pinheiro, de onde eu vim, lá era terrível isso. Lá tinha muito esse problema. Dentro da comunidade, aqui eu acho que é mais... Eu acho, né? Vamos sondar a vida desse jovem. Mas eu acho que aqui é mais tranquilo. Amém? Mas mas não é só para jovem, não. Mas no meu trabalho, pastor, ali tem uns caras de trabalho. As coisas que eu falo são coisas que eu vou lembrando, que eu já atendi na igreja, né? Então, é ali que eu descubro que isso acontece. Do meu trabalho, uns caras que todo final de semana chamam para ir para casa de prostituição. Eles me chamam sabendo que eu tenho esposa. E ele também tem. Mas ele é um miserável de Jericó. Tu quer ser morto e queimado igual ele? Eu não. Então deixa ele morrer sozinho. Vai igual Raabe. Sai desse meio. Vou até trabalhar, tá? Não tem como sair. Estou trabalhando com ele. Tá? Mas não, para mim não dá não. Não, eu já marquei um final de semana com a minha esposa. Com a minha família. Amém? Já aprendi a priorizar aquilo que Deus fala que é prioridade. Família. Amém, igreja? Amém. Então pronto. Tem que romper com Jericó. Ainda que ouviu, temeu, creu, se não romper com Jericó, vai receber o mesmo juízo que todos que estão em Jericó recebem. Amém, pessoal? Compartilha essa mensagem, o negócio está forte, hein? Compartilha essa mensagem, hein? Continuando, é mais. É evangelístico essa parte aqui. Faz um corte aí, alguém aí desse pedaço e vai evangelizar com esse pedaço. Ó, quinto, é o quinto agora? É o quinto, né? Quinto, versículo 4, vai lá para o versículo 4, quinto. Vai dizer assim, ó, versículo 4, quinto. Mas a mulher, a Raabe, ela tomou os dois homens, dois espias, e os o quê? Escondeu, os protegeu. Agora vai falar de algumas atitudes que ela está tomando que provam a sua verdadeira fé. Inclusive no livro de Tiago, capítulo 2, tem um jovem que sabe muito bem disso. Deus usa Abraão e Raabe como exemplo da fé. Aí fala da ação de Abraão de ir sacrificar o próprio filho a Deus, não fez isso. E fala da Raabe que esconde os espias. Esse esconder, ele fala, é um exemplo de ação de fé, de obra de fé. Tiago 2, lá para o final do capítulo 2. Mas por quê? Porque quando ela esconde e protege os espias, ela está arriscando a própria vida. Então o quinto é esse aqui, ó, escondeu, protegeu os espias. O sexto, arriscou a própria vida. Então ela está disposta a arriscar a própria vida para esconder os espias, para abandonar Jericó e começar uma nova vida com o povo de Deus em Israel. Amém, pessoal? Quem realmente ouviu, creu, temeu, ela vai ter que romper e ela vai ter que arriscar a vida, abrir mão de certas coisas para ganhar outras do reino de Deus. Amém? Moisés, Hebreus 11, abriu mão dos tesouros do Egito para receber os tesouros de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 24 em diante. Amém, igreja? Quem está entendendo, quem está compreendendo? É o que ela fez. Então o quinto, ela esconde, protege os espias. O sexto, ela está arriscando a própria vida. Versículo 12, vai lá para o 12. Quem está gostando da mensagem? Quem está gostando da mensagem? Quem está gostando dessa série? Hoje é a sexta mensagem, né? Quinta parte 2 ou a sexta mensagem. Ó, 12. Agora, pois, jura-me, Raabe falando para os espias, na hora que ela vai liberar eles embora. Jura-me em nome do Senhor que, assim como eu tive misericórdia de vocês, de igual modo tratareis com compaixão, com misericórdia a casa de meu Pai, dando-me um sinal seguro, certo, de que preservareis, salvareis a minha vida, a do meu pai, a da minha mãe
dos meus irmãos, das minhas irmãs e de todos os que lhes pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Ela vai pedir, olha, eu quero que vocês jurem aqui na minha frente antes de ir embora, mas jura no nome do Senhor na minha frente, que assim como eu tive misericórdia de vocês, vocês vão ter misericórdia da casa do meu pai. Então é o sétimo? É o sétimo, né? Ela vai pedir o quê? Misericórdia. Ela não vai pedir justiça. Eu mereço que me salve porque eu salvei vocês. Não merece nada. Eu quero misericórdia. Eu tive, eu quero que vocês também tenham de mim. Ela vai pedir o quê? Misericórdia. Vai pedir um favor. Misericórdia ao Senhor. Amém, pessoal? Ela pede para os espias a misericórdia. Só que é interessante, né? A Raabe pediu misericórdia para ela ou para toda a família dela? Toda a família. Ela falou, eu quero para o meu pai, eu quero para minha mãe, eu quero para os meus irmãos, para minhas irmãs, para todos que nos pertencem, ou seja, o marido da minha irmã, o pai, a família inteira que é parentela, eu quero essa misericórdia. Jura agora. Vamos ser sinceros, pessoal. Raabe, ela está agindo melhor que muito crente que a gente conhece. Pode falar assim ou não? Se fosse alguns crentes, não aqui, graças a Deus, aqui não tem isso. Amém, pessoal? Talvez daí fora. E ela falou, eu quero misericórdia. Mas só para minha mãe, para o meu pai não. Não, eu quero misericórdia, mas para esse meu irmão, essa aqui é a minha irmã, essa víbora, pode matar ela no fogo também. Não, eu quero, tem crente que ia falar, não, tem crente que ia falar só para mim, a família que se dane. Outros ia falar para mim, mas ia escolher esse familiar, esse. Esse não. É assim ou não é, pessoal? Tem crente que quer fazer isso. Não, aquele ali nunca não me ajudou quando eu precisei. Não, aquele ali não merece misericórdia. Não. Eu quero misericórdia para mim, para ele eu quero justiça. Para mim misericórdia, para ele juízo. Tem crente assim ou não tem, pessoal? Fala comigo, crente ou raça abençoada. A gente procura falar brincando algo muito sério, para não ficar tão pesado. Raabe está agindo melhor do que muito crente. A prostituta de Jericó está sendo mais cristã do que muito cristão. É ou não é verdade? Está sendo mais cristã, mais parecida com Cristo do que muito cristão. Muito cristão que canta, Jeová vai te pegar. Cristão que canta, vai ter que pagar, e vai não sei o quê. Cristão que canta, só gosta de cantar vingança. Quer vingança. Porque não me ajudou. Quem disse que eu sou obrigado a te ajudar? Quem disse que Jesus ajudou todo mundo porque ele passou? Tem um monte que ele passou direto. Amém? Está na Bíblia. Vai lá, João 5. Cura um paralítico de um monte de doente no tanque de Betesda. Se ele tivesse curado todos os apóstolos, ele ia curar quem? Alguns apóstolos curaram depois. Gente que ele passou e não curou. Não atendeu, não fez nada. Amém? Tem gente que você ajuda ela como? Deixando ela se virar sozinha. Que aí ela vai aprender. E quando você faz por ela, ela não aprende nunca. É verdade. Não é maldade não. Deixa aprender. Se eu fizer tudo por Ezequiel, ele nunca vai aprender. Então eu não estou ajudando, eu estou criando um bobão mais tarde. E o Ezequiel ainda é diferente. Ezequiel é homem, Lídia é mulher. A forma que eu trato Ezequiel é diferente da Lídia. Né? Mas ambos, eu não posso fazer tudo por eles, ajudar em tudo. Senão ele nunca aprende. Amém? Graças a Deus a Vanessa também tem essa sabedoria. Ainda que às vezes eu fico meio chateado. A Lídia come sozinha, né? 1 ano. Meu irmão, é uma sujeirada na casa, no sofá. Ela suja a boca toda e ela gosta de limpar. As irmãs devem ter percebido. Ela gosta de limpar a boca suja ou na tua roupa ou no sofá lá em casa. Quando a boca está suja, ela te abraça na perna e dá um beijo.
Assim, ó. Aí fica na roupa. Lá em casa é o sofá, ela pega o sofá e dá um beijo no sofá. Meu Deus do céu, mas tem que aprender, né? Senão vai ter que botar comidinha no prato a vida inteira, tem que ficar a vida inteira botando na boquinha. Aí fica uma bobona ou um bobão mais tarde. Não é verdade? Então, às vezes, você ajuda fazendo nada. Botando a pessoa pra fazer. Aí ela aprende. Aí você ajudou de verdade. Agora, o negócio de excesso de assistencialismo, em todos os sentidos, só forma gente fraca, preguiçosa e por aí vai. Não tem esse excesso. Não existe esse excesso. Amém? Vamos lá. Qual o número agora? Aonde agora? Ela pede para jurar, né? Arriscar a própria vida, pede para jurar. 8. Aí no versículo 14, os espias vão liberar uma palavra sobre ela. Diante deste apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela sua, pela de vocês. Se não denunciar a nossa missão, e quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então esse é o 8º, né? O 8º, uma palavra de salvação foi liberada para ela e para toda a sua família. É o versículo 14, o 8º da minha lista. Ela pede misericórdia, uma palavra foi liberada. Se você não denunciar o nosso caso, quando a gente voltar, a gente vai poupar vocês também, vai salvar todo mundo que estiver dentro. Aí eu não vou ler o diante, mas vai falar: quem estiver dentro da casa é salvo. Se alguém na hora decidiu sair da casa por algum motivo, no meio da guerra, e for morto, o sangue dela cai sobre ela. Amém? Inclusive, bota aí pra mim, vai demorar um pouquinho mais, né? Bota a arte de hoje, o tema de hoje, aquela arte, bota ali a arte. Eles vão falar, né? Aí ela fala: me dá um sinal. Aí ela vai descer eles por uma corda vermelha, né? Aí ele vai pedir: esse é o sinal. Coloca na janela da tua casa uma corda vermelha, grande, visível, né? Que eu vou avisar a nação inteira. Aí todo mundo já vai saber. A casa que tem essa corda vermelha, ninguém pode entrar e matar o povo de lá. Ninguém entra, ninguém invade, ninguém toca. Aí eles falam: se alguém da tua casa sair na hora e morrer, é problema dele, ninguém mandou sair. Mas se tiver lá dentro, ninguém pode tocar. Se alguém tocar, essa pessoa que tocou vai pagar com sangue. Porque a ordem vai ser essa, Jesus vai dar: ninguém toca. Amém? Então eu pergunto: a cor vermelha, ela te lembra o quê? Na Bíblia falando, né? Sangue. Agora, a cor vermelha que vai salvar eles, te lembra o sangue de quem? De Jesus. Isso aqui simboliza o sangue de Jesus. Na 10ª praga do Egito, aspergia o sangue do cordeiro, a morte desviava. Não importa quem tivesse na casa, o sangue ia salvar. Podia ser egípcio, se sacrificasse o cordeiro, aspergisse na casa, ia ficar lá dentro e a morte não entrava. Então não era porque era israelita ou egípcio, era por causa do sangue. Não importa quem está nessa casa, é o pai, é a mãe, é os irmãos, irmãs, é a prostituta, não importa. Quem tiver aí dentro, a corda vermelha que simboliza o sangue de Jesus vai salvar. Quem decidiu ir para fora vai receber o juízo, vai ser morto junto com os demais. Ninguém seria salvo pelo que fez, deixou de fazer. Não. É pelo sangue do Cordeiro. Isso fala da graça de Deus. Amém, pessoal? Então, estaria salvo todos que tivessem lá dentro. Quem gostou da arte? Foi eu que fiz. Quem gostou da arte? Estou ficando profissional da arte agora. Quem gostou? Eu só falo e pum, tá pronta. Já estou formado em design já. Vamos lá, continuando. Agora qual é a 9ª? A palavra foi liberada.
ela vai obedecer o nono, ela vai obedecer, vai deixar aquela corda lá, ela vai obedecer a instrução. Qual é o sinal? Essa corda vermelha, deixa esticada. Esse é o sinal, ela vai obedecer, esse é o nono, está no versículo 18. Aí, no versículo 10, versículo 10 não, o 10º, está lá no capítulo 6, pode voltar lá para a Bíblia então, capítulo 6, versículo 23, 6, 23, vai dizer, aí é o dia da guerra. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondido sobre as canas de... Não, é o capítulo 6, irmão. 6, 23. Capítulo 6, 23. 6, 23. Foram os jovens, os espiões israelitas, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo que tinha pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e até os parentes, viu? E os colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Fora do acampamento de Israel. Amém? Aqui vai registrar, a partir daqui vai registrar que ela persevera, ela segue, ela obedece, acontece a guerra, fica todo mundo lá dentro, os muros tudo caindo, a parte dela fica de pé, eu entendo assim, né? Fica de pé aquela parte, aí tiram ela de lá e levam ela para... Ela vai habitar no meio do povo de Israel, uma parte separada, mas vai habitar no meio do povo de Deus, como está nos versículos seguintes. Amém, pessoal? Terminando aqui, eu vou falar de algumas bênçãos. Ela persevera, ela entra para o povo de Deus, e ela e a sua família inteira era salva. Só com esse pedaço aqui, você conseguiu perceber o tamanho do contraste? Acã e Raabe? Conseguiu? Um trouxe a morte de todo mundo, outra trouxe a salvação de todo mundo. Um contraste gigantesco, né? Um na lei, a outra na graça. Eu prefiro a graça. Né? Ou tem gente que é na lei ainda, eu prefiro a graça. Né? E por aí vai. Finalizando a mensagem, até para não estender muito mais do horário, 3 bênçãos assim que ficou para a história e para a eternidade que a Raabe vai receber. Eu não sei se você sabe, Raabe vai ter um filho, vai ter um neto, vai ter um bisneto. Aí só não é bisneto ou tataraneto? Agora me dá sempre um branco essa ordem. Mas enfim, Raabe vai ter na sua descendência... É bisneto ou tataraneto? Alguém lembra? É bisneto ou tataraneto? Um filho chamado, tataraneto ou bisneto, chamado Davi, que mais tarde seria rei de Israel. Davi vem de Raabe, da linhagem de Raabe. Amém, pessoal? Grande bênção, né? Ela vai casar com um homem de Judá, acho que é Salmão o nome dele. Aí vai ter um filho, vai vir o Boaz, que é o da Ruth. Aí depois vai Jessé e depois Davi. Então é alguma coisa assim. Acho que ou é bisavó ou é tataravó. Oi? São 4? 4 é o quê? Tataravó? Mãe, avó, bisavó, tataravó. Então é tataravó que chama? Acho que é isso. Salmão, Boaz, Jessé. Não, Obed, tem Obed antes, né? Isso. Então são 4, né? Tataravó. Aí vai vir Davi. Hebreus 11, 31. Hebreus capítulo 11. É o capítulo que fala dos heróis da fé. Começa lá com Abel. Aí vem Enoque, vem Noé, vem Abraão, vem Sara. Aí vem Moisés. Aí vai falando. Só homem e mulher, né? Da fé. Aí lá no versículo 31, ele fala, pela fé, a Raabe escondeu os seus espias, salvou sua família. Ele, lá no 31 ele fala da Raabe como herói ou heroína da fé. No mesmo pódio que Deus bota Daniel, Abraão, Jó, Noé, Davi, no mesmo pódio de herói da fé, Deus coloca a Raabe. O Espírito Santo coloca a Raabe. Raabe hoje é para nós, pela Bíblia, um exemplo de herói
da fé. Amém, pessoal? Tataravó de Davi, herói da fé, e a última e maior bênção de todas. Aí está em Mateus 1,5. Mateus 1, ele fala da genealogia de Jesus Cristo. Começando com Abraão até Jesus. São 42 gerações, 2.000 anos. Como o homem é que dá continuidade ao nome da família, então ele pega o nome de 42 homens até Jesus, né? Abraão, o Isaac, aí depois é o Judá, aí vai passando. Tem o Davi, vai ter lá. Até chegar a Jesus, 42 nomes de homens. E com propósito, por propósito, ele vai dar o nome de apenas 4 mulheres. Ele não vai dar o nome de 42 mulheres, né? Que é o que seria. Dá o nome de 4. Os 42 homens que ele deu nome, ele só deu por causa da linhagem. Tem vários ali que a gente sabe, não sabe quem foi. Serviu para nada na história, só tá ali o nome dele. Mas as 4 mulheres que ele coloca, das 42, as 4 é porque serviram a um propósito de Deus. Uma delas, a menos famosa talvez, Tamar. A mais famosa, Maria. A outra, personagem semana que vem, Ruth. E a Raabe. Raabe, ancestral de Jesus Cristo. Faz parte da genealogia da onde o próprio Deus ia vir. Deus fez questão de colocar ela e citar o nome dela. Ou seja, ela teve a sorte de casar com o homem de Judá. Não, não. Deus fez ela casar com o homem de Judá para milênios depois colocar o nome dela na linhagem de Jesus. Amém, pessoal? Aí eu pergunto, Deus honrou ou não honrou? Honrou e muito. Abençoou e muito. Olha como é que Deus é tão, assim como é que ele é juízo, mas olha como é que ele é tão amor e misericórdia. Ele coloca na linhagem dele uma prostituta de Jericó, gentia. Ele não colocou, não, aquela mulher foi uma santa mulher de Deus. Foi nada. Foi uma mulher de fé, se converteu, abandonou. Ah, meu irmão, a Raabe se converte, mas virou uma santa mulher. Não, virou uma mulher melhor. Uma santa mulher, acho que é impossível ela virar. Não tem essa história. É só no novo corpo que vira. Já enraizou tanta coisa ruim que a pessoa até melhora. Mas vários traumas, sequela, vai ficar, carrega para a vida toda. Só no novo corpo que muda totalmente. Não muda, não. Cada caso é um caso. Ah, não, eu não tenho tanto trauma, eu nasci na família boa. Aí é mais fácil você. Agora, quem viveu no mundão mesmo tá cheio de trauma, de ferida, de sequela. A pessoa é curada de muita coisa, melhora em muita coisa, mas tem muita coisa que permanece lá nela, não tem jeito mais não, é só no novo corpo que muda. É assim ou não é? Por isso, a gente tem que aprender, por isso que diz a Bíblia, né, sobre a igreja, suportai-vos uns aos outros. Porque a igreja é um hospital, irmão, é exército e é hospital também. Aonde vem um monte de gente cheia de trauma, cheia de sequela, cheia de manias, que muita coisa ela se libertou e mudou, mas tem coisa que ali não vai sair mais dela não. Ela só vai mudar quando aquele corpo foi destruído e ela recebeu um novo corpo, sem traumas. Amém, pessoal? Você vai ver na Bíblia, vai ler lá Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo brigando com Barnabé, brigando com Pedro, briga entre apóstolos. Discussão entre apóstolos, que é isso? É porque não era perfeito não. Ninguém era perfeito. Amém? E tem hora que o Paulo está certo, tem hora que o Paulo estava errado, tem hora que o Pedro estava certo, Pedro estava errado, Barnabé estava certo. É assim mesmo. É o ser humano. Amém, pessoal? Quem entendeu a palavra de hoje? Guarda essa palavra no seu coração. Essa é a quinta mensagem, parte 2, ou a sexta pregação sobre o mistério da igreja, a igreja antes da igreja, e Raabe é a terceira personagem que nós estudamos aqui. A primeira foi a viúva de Sarepta, o segundo foi Naamã,
terceiro foi Raabe. Outras mensagens falando da igreja, mas sem citar nenhum personagem para estudar. Eu estou estudando esses dias Ruth. Se quiser estudar, lê a Ruth também comigo, são só 4 capítulos. Eu estou lendo, estou estudando. E devo trazer na quarta ou amplio para domingo também falar sobre Ruth. E está muito bom. A história de Ruth está muito bacana, muito boa mesmo. Amém, pessoal? Guarda a palavra de hoje no seu coração. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé para a gente orar. Estica um pouquinho as suas pernas aí. Vamos caminhar, vamos andar. Ordem do presidente. O povo está muito parado, vai a pé para a padaria. Concordo com ele. Nunca imaginei que ia concordar com ele. Vai a pé para a padaria. Para quem ir de carro na padaria do lado, vai a pé, caminha, estica a perna, circula o sangue, economiza combustível. Andar faz bem. Dizem que caminhada e corrida é para longevidade e a musculação é para qualidade. Então, uma coisa que ajuda a viver mais tempo, caminhar e correr, andar, né? O que ajuda a ter mais qualidade de vida é a musculação. Juntos os dois, vive mais e melhor. Eu também não só viver mais, quer viver mais, mas cair aos pedaços não dá, né? Então, viver mais e melhor, né? Por aí vai. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração a Deus, então. Feche os seus olhos nesse momento. Poderoso Deus, muitíssimo obrigado. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada que o Senhor ministrou ao nosso coração nessa manhã de hoje. Que a palavra do Senhor possa, em cada parte que foi pregada, possa ter sido revelada, liberada ao coração de cada um enquanto ouve, para ser uma resposta, uma direção do Senhor para cada um. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela dá sabedoria até o simples e ela revela o coração de Deus quando nós olhamos com a perspectiva correta. Olhar para Acã é com os olhos da lei. Juízo severo ele recebeu. Olhar para Raabe é para olhar com os olhos da graça. E esse é o propósito de Deus. É uma pessoa que teve a chance de ter uma nova vida e ela soube aproveitar e ainda abençoar toda a sua família e também a sua parentela. Ela conseguiu o que muitos de nós estamos lutando para conseguir, salvar a família e a parentela. Alguns já foram salvos, outros ainda não. Algumas famílias ainda falta todo mundo se converter. Mas assim como Raabe conseguiu, a gente nem pode conseguir. Foi por intermédio de Raabe. Ninguém fala, a Bíblia não fala quem era o pai dela, quem era a mãe, quem eram os irmãos, quem eram os parentes, qual era a prática que eles tinham, deuses que serviam. Não fala nada, não dá nenhuma história, mas foram salvos por causa dela. Deus fala que por amor a Davi, vários reis que seriam perdido o trono, ele manteve no trono por amor a Davi. Jó vai dizer que por causa da pureza das nossas mãos, o Senhor livraria até aquele que não é inocente, Jó capítulo 22. Então tem homens, tem mulheres na família, tem familiares nossos que recebem livramentos, portas abertas, bênçãos por amor a você. Por amor a você que não tem desperdiçado a graça de Deus. Por amor a você que tem orado, que tem buscado, que tem assumido um compromisso, uma aliança. Aquela pessoa foi curada, ela foi liberta, uma porta se abriu, Deus operou um grande livramento, aconteceu algo que podia ser pior, mas não deixou o pior acontecer. Você só tem que ser rápido, você não pode desistir, tem que perseverar, tem que orar, tem que clamar, tem que interceder, tem que abençoar a sua casa, tem que fazer sua família ouvir sobre Deus, ouvir sobre Jesus, tem que convidar para a igreja, tem que evangelizar, tem que aproveitar as oportunidades que Deus vai dando e o Senhor vai operando, o Espírito Santo, ele vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que haja salvação na nossa casa, que haja também salvação na nossa família, no nosso lar, haja a salvação da parte do Senhor, meu Deus.
Obrigado pela palavra de hoje, que ela cresça, que ela crie raízes, que ela frutifique, que ela prospere em nossas vidas 30, 60, 100 vezes mais. E isso para a glória do nome do Senhor. Que cada princípio que foi pregado, ministrado aqui nessa manhã, possa gerar um rompimento com Jericó, uma nova atitude, uma nova ação, um novo comportamento para tomarmos posse da bênção completa do Senhor. Cada princípio pregado possa frutificar e abençoar o teu povo em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Graças a Deus, amém, Jesus, glória a Deus, podem sentar. Graças a Deus. Então, 3 coisas, né? Jericó, a primícia que pertencia a Deus, Acã, as consequências, e Raabe, a graça, as bênçãos, ouviu, temeu, creu no milagre do milagre, rompeu com o passado, protegeu os espias, arriscou a própria vida, pediu misericórdia, recebeu uma palavra, obedeceu, perseverou e foi salva. Amém? Eu vou adiantar a segunda parte, a parte das doações, depois dou os recados finais, já vou te liberar também. Obreiros, por favor, me ajudem passando envelope do dízimo, da oferta, maquininha de cartão. Pastor, eu quero ou eu preciso do meu envelope de dízimo ou de oferta para hoje ou para outro dia. Se você quer e precisa, levanta a sua mão. Honra a Deus com as suas primícias também. Coloca na televisão aí, Provérbios 3:9, deixa na tela Provérbios 3:9. Graças a Deus. Pessoal de casa que acompanha, quiser fazer uma oferta para a obra, as contas estão passando na tela, as contas? As contas da igreja estão passando na tela, só você anotar o número, pausa aí o vídeo, anota o número, faz o Pix aí para a conta da igreja, manda o comprovante para o nosso Zap, que a gente já vai estar ajudando essa obra aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, é bênção de Deus. Sempre quem pode vir à igreja, deve vir à igreja. Quem não pode, aproveita para quando foi gravado, assistir a gravação, né? A gravação não é para substituir a vinda para a igreja, mas é para expandir a mensagem e abençoar aquele que não pôde vir à igreja, principalmente para quem é membro, para estar ciente do que estamos estudando aqui no mês, né? Hoje foi a 6ª pregação desse assunto, mas foi só a 2ª gravada, né? Só gravou essa e mais uma do mês passado. As outras não gravou, as de quarta, as do domingo não gravou. Então é bom para estar ciente, cada mês aí Deus tem dado um tema aqui para gente, então está sendo bênção. Glória a Deus. Mais alguém? Algum envelope? Mais alguém envelope? Pode guardar os envelopes. A maquininha está aí? A maquininha? Cadê a maquininha? Onde? Está aí com o Cauã. Alguém a maquininha agora? Não? Já foi? Pode guardar aí a maquininha. Glória a Deus. O da máquina, pessoal, não tá sem o papelzinho. Acabou na 6ª, o Filipeta, né? É feito normal, bate no sistema da igreja normalmente. Só não consegue sair a Filipeta de imediato. Eu devo ir ou amanhã ou terça-feira lá na Taquara para levar umas coisas e para pegar alguns materiais lá também, além desse que tem que pegar, né? Então, pode fazer normal, vai para a conta normal da igreja, mas a Filipeta só sai depois, quando pegar a Filipeta, né? Agora não vai sair, mas vai para a conta normal da igreja sem problema. Segura o seu dízimo, segura a sua oferta, seu voto, seu alvo. Trouxe algo para semear, segura nas suas mãos. Poderoso Deus, eu faço uma breve oração ao Senhor para lhe apresentar dizimistas, ofertantes, colunas e patrocinadores. Dízimos e ofertas trazidos para mantimento e para sustento da obra
e para crescimento do teu povo. Porque está escrito: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós aquela bênção tal, de onde virá a maior abastança. Repreenderei o devorador por vossa causa, e a vossa terra será bem-aventurada e deleitosa. Assim seja, que haja retornos multiplicados, colheitas multiplicadas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode passar? Coloca aí dentro. Enquanto vai passando, vou dar um recado final e vou finalizar também a gravação. Recados finais. Amanhã, reunião da prosperidade financeira, 8 horas da manhã. Quarta-feira agora tem reunião de manhã e de noite, 8 da manhã e 7 horas da noite. Estou fazendo todas as reuniões, tanto de manhã quanto à noite. Na quarta continua o estudo sobre a igreja, né, o mistério da igreja. Devo falar de Ruth na quarta-feira agora. Na quinta não tem reunião de oração, quinta-feira agora. Sexta-feira, reunião normal, 8 da manhã e também às 7 horas da noite. Curso Fé, entrega do sal. Aí 2 recados para finalizar, vou falar rápido agora, mas vou mais detalhar para a igreja. Quarta-feira, missionário R.R. Soares, em Madureira, 9 da manhã e 2 da tarde. Escolha o melhor horário e vai lá tomar posse da sua bênção. E no sábado, lá no Barra Arena, sábado agora dia 21, Barra Arena, vai ter o grande evento Bênçãos de Outono, né? Outono na graça. Outono simboliza as primeiras colheitas. Vai começar o outono e vai ter essa reunião especial 9 horas da manhã. Toda a Igreja da Graça está separando caravanas para ir. Se você não foi aí, não deu o nome, não vai e quer ir, procura a igreja mais próxima, dá o seu nome, vê o horário, tudo direitinho, para poder aproveitar as caravanas que vão estar indo e vai ser bênção de Deus. Amém? Pessoal de casa, curte, comenta e compartilha. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora só entre nós aqui, rapidinho. Então, quarta-feira, missionário. Eu vou estar aqui 9 horas, o missionário vai estar lá.